Câmara de Serra Azul pode ter uma reviravolta. 3 vereadores tiveram registro cassado e podem ficar inelegíveis por 8 anos. Outros 2 ainda são investigados. Segundo sentença da Justiça Eleitoral, os dirigentes dos partidos teriam registrado candidaturas fictícias para cumprir cota de gênero, o que prejudicou os legisladores eleitos. A Justiça Eleitoral declarou a nulidade de todos os votos conferidos ao Partido Democrático Trabalhista, PDT de Serra Azul, nas eleições de 2020 para cargos de vereador, pois desde a origem são viciados, devendo-se proceder à recontagem total, com novo cálculo do quociente eleitoral, de acordo com os votos válidos remanescentes, excluídos os que decorreram da aludida fraude. Isso quer dizer que os legisladores Paulo César Bento Batista Júnior, conhecido como Paulinho do Birordo, e Ivan Pereira Lima, presidente da Câmara, estão nessa situação que cabe recurso. O motivo, investigado pelo Ministério Público, é a ocorrência de fraude ou abuso do poder político no registro de candidaturas fictícias a fim de se cumprir a cota de gênero. No que consistiam essas candidaturas? Eles lançavam candidaturas femininas para preenchimento da determinação legal de cota mínima de candidatas mulheres, só que essas pretensas candidatas não tinham viabilidade ou mesmo não pretendiam, de fato, disputar as eleições em nome próprio. Então, elas foram artificialmente lançadas como candidatas e, em alguns casos, elas chegavam a fazer campanha para outros candidatos. E isso influenciou no registro dos vereadores eleitos porque a suposta fraude eleitoral atinge o partido todo e os legisladores que venceram nas urnas teriam se beneficiado disso. E, segundo a Justiça, as candidaturas fictícias eram de mulheres com ligação familiar de um dos candidatos. O primeiro dos vereadores que recebeu a sanção por essa sentença é o presidente do partido. Foi justamente para ele que essas candidatas fictícias realizaram campanha, muito embora elas fossem formalmente também candidatas ao cargo de vereador. Então, por essa razão, as principais sanções foram direcionadas ao presidente do partido e a essas 2 candidatas que tinham completa consciência da fraude que realizavam e permaneceram o pleito eleitoral realizando campanha para o seu familiar que, de fato, foi eleito vereador por Serra Azul. Outros vereadores podem estar na mesma situação aqui em Serra Azul, um do PTB e 2 do Cidadania. Isso porque, se eles também tiverem o registro cassado, serão 5 no total, o que pode mudar completamente o cenário da Casa de Leis, formando uma nova maioria, porque os possíveis substitutos serão de outros partidos. Veja que isso é um impacto bastante expressivo nas eleições, porque vai ocorrer o que a gente chama de totalização. Os votos serão recontados, o quociente eleitoral vai ser reavaliado e, com isso, pode haver uma mudança completa da Câmara dos Vereadores de Serra Azul. Nós estamos falando de 5 vereadores que deixarão a sua cadeira e será ocupada por membros de outros partidos, necessariamente, uma vez que todos os partidos anteriores tiveram seus votos anulados. O Dr. Kalel faz parte de um grupo de advogados que também moveu ações paralelas à do Ministério Público com o mesmo objetivo de investigação. E a sentença vale para todos os envolvidos. Portanto, outro nome de registro cassado é o do vereador Maximiliano dos Reis, o Max Cajuru, do PTB. Sobre os do partido Cidadania, aguarda a sentença. Tanto a pena de cassação quanto a pena de inelegibilidade, elas são as penas mais gravosas que a Justiça Eleitoral tem. Ou seja, fica comprovado o abuso de poder político e isso, sem dúvida nenhuma, traz uma mácula para o partido. O partido pode sim recorrer e quem vai apurar o resultado vai ser o Tribunal Regional Eleitoral. Aí sim, uma decisão definitiva que vai determinar a saída deles da Câmara. E para a população ficam as incertezas sobre o futuro político do Legislativo. E daí já marcha a política. Aí a gente já fica sem certeza quem vai votar depois. Causa uma insegurança nos eleitores? A causa, né? A gente fica sem saber o que fazer, né? Fica confusa, né? Com certeza, né? Porque a gente vota, quer que o vereador
faço as coisas pela cidade, né? E aí, se está acontecendo isso, a gente fica com aquela incerteza, né? Se tem alguma coisa errada, que tem que ser esclarecido, sim. Gislene Lopes, de Serra Azul, para o Jornal da Clube. O advogado que representa os 3 partidos não se pronunciou até o fechamento desta edição. Para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de receber aqui no canal digital da Clube o advogado especialista em direito eleitoral, Alexandre Rolo. Doutor Alexandre, explica para a gente essa situação então de Serra Azul que envolve cota de gênero no registro das candidaturas. Como funciona isso e o que levou a essas condenações dessas 3 pessoas, esses 3 vereadores até agora? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Boa tarde ao Jornal da Clube, esse prestigiado jornal. É uma honra estar aqui com vocês. E eu começo dizendo o seguinte, André. Desde o ano de 2009, existe uma previsão legal na legislação eleitoral que obriga que os partidos que queiram participar, por exemplo, de uma eleição para vereador, o partido não pode lançar nem uma chapa 100% masculina, nem uma chapa 100% feminina. A regra eleitoral determina que o partido lance no mínimo 30% e no máximo 70% de candidaturas de cada gênero. Então, eu posso ter 30% de homens e 70% de mulheres ou vice-versa. Nesse caso concreto, que aconteceu aí no PDT de Serra Azul, e eu estou falando especificamente dessa sentença que foi proferida recentemente, que apareceu aí na matéria, o PDT lançou 10 candidaturas ao todo, sendo 7 candidaturas masculinas e 3 candidaturas femininas. Num primeiro momento, ele teria cumprido essa cota, então, estaria correto, 30% de mulheres, 70% de homens, estaria correto. Mas o que foi apurado nesse processo judicial é que essas mulheres que foram lançadas candidatas, na verdade, elas foram lançadas como candidatas fictícias, não eram candidaturas verdadeiras, essas mulheres não fizeram campanha e a Justiça Eleitoral, então, entendeu justamente que houve essa fraude nessa determinação legal, na questão do cumprimento das cotas das mulheres, porque, na verdade, eram candidaturas só pró forma, candidaturas fictícias, candidaturas laranja, e com isso foi determinado por essa sentença a cassação do registro de todos os 10 candidatos, eleitos e não eleitos. Então, todos os 10 candidatos do PDT de Serra Azul tiveram seus registros cassados e isso resvala em 3 vereadores efetivamente eleitos, que por conta da cassação do registro também tiveram os seus respectivos mandatos eletivos cassados pela Justiça Eleitoral. Bem, se essa sentença se confirmar então, doutor, como fica a substituição desses vereadores? Aí como isso vai acontecer? O primeiro momento, a primeira coisa importante de se dizer, André, é que contra essa sentença ainda cabe recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. Inclusive, isso foi posto, aí apareceu na matéria que a gente acabou de assistir. Então, cabe recurso. Esse recurso, no primeiro momento, tem efeito suspensivo, o que significa que a decisão proferida aí na Justiça Eleitoral local ainda não vai ser cumprida de forma imediata. Então, nós não teremos o cumprimento dessa cassação de forma imediata. Cabe recurso, isso vai para o TRE, então vai confirmar ou não essa sentença. Em confirmando a sentença, em confirmando a cassação do registro de todos esses 10 candidatos aí do PDT, a própria sentença já determinou a chamada retotalização. O que é retotalização? Todos os votos dados ao PDT e a esses 10 candidatos do PDT são considerados nulos e vai haver necessidade de uma nova totalização dos votos. Então, é um outro quociente eleitoral, vai ser um outro quociente partidário, vai ser feita toda um recálculo que já foi feito pela Justiça Eleitoral no primeiro momento, vai ter que ser recalculado e outras pessoas, então, outros candidatos assumirão essas cadeiras ligados a outros partidos que não o PDT. É fato que pode causar, então, uma reviravolta, uma troca quase que da maioria dos parlamentares. Doutor Alexandre Rolo, muitíssimo obrigado pela sua presença, a gentileza de nos atender aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço, até uma próxima oportunidade. Um abraço, até mais.